Muito bem, eu tenho agora o prazer, a grande alegria de entrevistar o meu amigo, que foi colega de trabalho, inclusive, pastor Alceu Nunes, conterrâneo também, ambos somos catarinenses, né? E é sempre uma alegria poder conversar com o pastor Alceu. Quero fazer uma breve apresentação aqui dele, a biografia resumida aqui do pastor Alceu. Ele é bacharel em teologia, tem um mestrado em teologia também, e um doutorado em teologia pastoral. Todos esses ele cursou ali no NASP Campus Engenheiro Coelho. Ele foi pastor distrital em Belém, no Pará, Manaus, Amazonas, Santa Catarina, em 4 cidades, Joinville, Blumenau, Brusque e Rio do Sul. Também foi pastor em Maringá, no Paraná. Ao todo foram 30 anos de pastoreio, de pastoreando aí igrejas nesse nosso Brasilzão. Então, um pastor que tem uma vasta experiência ministerial, sem dúvida nenhuma. Depois de trabalhar como ministerial em Rondônia, o pastor Alceu foi chamado para Casa Publicadora Brasileira, onde trabalhou como editor e capelão durante 9 anos, jubilando-se depois disso. Então, como eu disse, eu tive o prazer de ser colega de trabalho do pastor Alceu nesses 9 anos aí de CPB. E neste momento ele está então desfrutando aí, de sua tão bem-vinda, jubilação, porém não está parado, como todo pastor tem que continuar sua missão, E nesse momento, por exemplo, nós vamos nos valer do conhecimento, da experiência e também da espiritualidade do pastor Alceu, porque apesar de toda essa biografia aqui dele, essa vasta biografia, uma característica que sempre me chamou a atenção no pastor Alceu é justamente a sua consagração, dedicação a Deus, esse seu espírito pastoral. Pastor Alceu, de início eu já quero aqui agradecer a sua disponibilidade em conceder essa entrevista aqui. Quer dizer alguma coisa introdutoriamente aqui, antes de nós entrarmos lá na nossa entrevista? Tá bom. Muito obrigado aí pela amável apresentação. Estou muito feliz, honrado pelo convite. Foi um privilégio termos trabalhado juntos na publicadora durante os últimos anos, uma vez que a jubilação é algo tão recente, foi agora no finalzinho de dezembro, mas estou jubiloso, feliz por poder compartilhar a experiência que Deus me permitiu obter ao longo do ministério ativo, e espero continuar ativo até Jesus voltar. Amém, que assim seja. E que seja logo, pastor? Amém. Muito bem. Que assim seja. O senhor desenvolveu uma tese doutoral muito interessante e que nestes últimos dias aí, em que se fala tanto sobre marcação de datas para a volta de Jesus, algumas teorias a respeito disso têm voltado com força aí, porque parece que cada vez que o mundo entra numa crise como essa da pandemia, causada aí pelo novo coronavírus, esse instinto escatológico, digamos assim, ele aflora, Então, de fato, tem um lado bom, que é o de as pessoas voltarem para a Bíblia, estudar a Bíblia mais a fundo. Nós temos visto aí lives sendo feitas sobre o Apocalipse, pessoas pedindo estudos bíblicos, isso é muito bom. Por outro lado, existe também o fator sensacionalismo, em que algumas pessoas saem um pouquinho ali das balizas, daquilo que a gente chama de ortodoxia adventista, do bom conhecimento, da boa hermenêutica, e acabam propagando aí algumas teorias sem embasamento e que causam um certo desconforto mesmo, na igreja. Então, eu quero começar perguntando aqui para o senhor, doutor Alceu, desde quando existe essa tendência de marcação de tempo para o fim do mundo ou para a segunda vinda de Cristo? Isso é coisa nova ou já vem de algum tempo aí? É bem antiga essa tendência. Bom, é oportuno relembrar, Michel, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, de modo que este anseio de retornar à nossa origem, que é divina, é algo que é constante no coração de cada ser humano. E quando vamos à palavra de Deus, à Bíblia, nós vemos que há evidências bíblicas, profecias bíblicas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e fôssemos citar, seriam dezenas, centenas de textos bíblicos, mencionando a questão da esperança, da expectativa da volta de Jesus, que é expressa nos credos, cantada nos hinos, afinal, é o que alenta o cristão nessa esperança. Então, querer o retorno de Jesus para breve é algo natural no cristão. É uma esperança amada por muitos e temida também por alguns. No entanto, essa expectativa da intervenção divina por ocasião da segunda vinda de Cristo e a consumação
da presente história da humanidade, ela tem conduzido algumas mentes a algumas inserções especulativas, a uma busca de uma inclinação para descobrir, para desvendar o quando isso vai acontecer, quando que tudo vai terminar. Bem, se formos buscar um referencial histórico para essa tendência, nós vamos lá para os primórdios da humanidade, quando já existia um temor de que o sol não ressurgisse na primavera, ou mesmo não aparecesse ao amanhecer e tudo se acabasse. De modo que essa preocupação com o fim do mundo antecede até mesmo a era cristã. Houve uma civilização no passado, a civilização maia, que alcançou um desenvolvimento incrível, inclusive ao elaborar um complexo calendário, o calendário maia. E esse calendário tem muitos detalhes aqui, mas de forma sintética, resumida, eles conseguiram identificar, através desse elaborado e complexo calendário, conseguiram chegar a uma data para o fim do mundo, 23 de dezembro de 2012. Isso causou, até na mente de muitos, uma comoção, e é claro que Hollywood não perdeu a oportunidade daquele filme 2012, com esse título, explorando esse tópico baseado no calendário maia. Enfim, procurando responder essa questão, é antiga essa tendência e essa inclinação de se buscar identificar o fim de tudo é algo que é bastante recorrente na humanidade e na mente de muitas pessoas. Eu me lembro que, recentemente, acho que faz uns 2 anos, talvez, houve pessoas aí que, quando perceberam que na constelação de Virgem havia ali um alinhamento interessante, né? O Sol estava próximo à cabeça da constelação, que aquelas imagens, né, que são imaginadas lá no céu, né, nos astros, né? Então, na cabeça da constelação estava o Sol e nos pés estava a Lua. E rapidamente alguns, né, aventureiros de escatologia começaram a identificar isso com o Apocalipse 12, né? Dizendo que, olha, isso aí é o cumprimento da profecia. Isso é lamentável, né? Mais uma data que passou. E, infelizmente, quando essas coisas acontecem e passam, só criam mais descrença, né, pastor? Sem dúvida. Ok. A sua tese doutoral, que é muito interessante, por sinal, e virou livro, né? Foi publicada como livro pela Unaspress, né? Que é a editora universitária do UNASP. Foi orientada, inclusive, pelo Dr. Alberto Tim, né? Ele foi o seu orientador de doutorado. Então, a pergunta é a seguinte: o que motivou o senhor a trabalhar nesse tema, marcação de datas para o fim do mundo e para a segunda vinda de Cristo? Por que o senhor buscou estudar exatamente esse assunto? Bem, agora há pouco eu estava ouvindo ali você com um grupo de colegas pastores, né? E você mencionou brevemente um pouco da tua experiência de conversão, que há uma certa semelhança também com a minha experiência, pois conheci a mensagem adventista já grandinho, já tinha 20 anos, em 1975, em Curitiba, e quando eu recebi estudos bíblicos, passei a frequentar uma pequena igreja ali no bairro de Santa Quitéria, em Curitiba. Eu logo percebi nos estudos bíblicos, nas mensagens que eu ouvia, nas pregações, de que a igreja adventista que eu estava frequentando e estava me decidindo até pelo batismo, tinha uma forte pregação a respeito do fim de todas as coisas, a consumação de tudo com a segunda vinda de Jesus. De maneira que, ao fazer parte da igreja, eu sabia que estava me unindo ao movimento, a uma denominação que pregaria a volta de Jesus, como isso fazendo parte do seu DNA. E não só do DNA, como está no próprio nome da igreja, né? Somos adventistas, cremos no advento, e isso faz parte da nossa pregação. E logo eu me decidi de ir para o IAE, depois o NASP, e no finalzinho de 75, naquela época estudava-se um livro, era o livro do ano, esse livro aqui, Preparação para a Crise Final. Aí percebi ali um movimento entre os estudantes do seminário de teologia, que alguns até não anteviam a possibilidade de concluir o curso teológico, porque os acontecimentos estavam se
desenvolvendo, desencadeando de maneira tão rápida, que o fim chegaria antes deles concluírem o 4º ano teológico naquele tempo. Eu acredito no fervor cristão de muitos. Alguns comentários, por exemplo, já ouvi falar que o decreto está para ser assinado, há indícios de que o decreto dominical já está prontinho e que começará uma perseguição contra os guardadores do sábado, e tudo isso vai ocorrer muito em breve, as instituições vão fechar, nossas escolas e tudo mais. Aí aquilo me chamou a atenção, uma certa comoção, um pouco, não com tanto exagero, mas havia esse tipo de expectativa para algo muito breve, né? Mas depois que concluí o teológico, como se evidencia, não aconteceu os eventos temidos naquela época, na década de 70, e ao concluir o teológico, assumi algumas igrejas, norte, sul do Brasil, e me lembro que em uma delas, em um sábado de manhã, um pregador convidado, com uma oratória envolvente, ele prendeu a atenção da igreja até quase a 1h da tarde, num sábado pela manhã, com uma mensagem em torno do Apocalipse, em que ele mencionou a proximidade do presidente norte-americano com o Papa. E que aquela proximidade, ele ilustrou ali com alguns slides, mostrando um cumprimentando o outro, e disse, olha, estão dando as mãos, cumprindo Apocalipse 13, e aí ele disse, inclusive, olha que curioso o nome desse presidente, Ronald, tem 6 letras, Wilson tem 6 letras, Reagan tem 6 letras, 666, 666, é a besta do Apocalipse, é o último presidente, é o último Papa. E aquilo causou na igreja ali uma expectativa, um certo frenesi, até não muito saudável, para a expectativa cristã da segunda vinda de Cristo, porque logo já estava se pensando que começariam perseguições em virtude de imposição de decreto. Então, este problema foi me preocupando. Não a mensagem de que Jesus em breve virá, é um alento, mas a minha preocupação é uma tendência entre nós, crentes na segunda vinda, às vezes procurarmos algumas supostas evidências para fortalecer essa esperança. E essa forma de raciocinar não muito bíblica, ela me preocupou e me levou um dia, quando eu tive oportunidade, o Dr. Tim me estimulou, disse, esse é um tema relevante, vai firme, e eu vou firme se o senhor me ajudar. E foi uma tremenda ajuda, né? Eu brinco com ele, disse que ele foi um tanto carrasco, mas depois ele foi uma bênção, que me mandava ler dezenas de livros e nunca terminava a bibliografia, mas ele queria que realmente estivesse bem consubstanciada a argumentação, bem embasada em muitos autores, né? E valeu a pena, mas foi isso que... Sim. Então, foi isso que me levou a pesquisar o tema, por perceber uma tendência não muito saudável e, às vezes, um alarmismo recorrente, algo que acaba se repetindo em ondas, né? Uma época por um motivo, outra época por outro, né? Proximidade do ano 2000 era uma, e outras assim por diante. Então, foi esse o motivo que eu trabalhei no tema. Que bom que o senhor trabalhou nesse tema, né? Porque agora está se mostrando mais uma vez bastante relevante o assunto, né? O senhor falou aí do ano 2000, eu me lembro que quando eu me tornei adventista, lá no começo dos anos 90, eu confesso que havia uma expectativa ali, né, com o ano 2000, talvez por influência de uma máxima evangélica que não é bíblica, né? 1000 passará, 2000 não passará, mas passou, né? Passou. Então, talvez houvesse uma contaminação por essa ideia, e eu me lembro que havia realmente uma expectativa. Passou, e depois vieram outras datas, né, anunciadas por pregadores e, né, por aí, prognosticadores, calendário maia, como o senhor bem disse aí. Só que o importante, né, eu sempre tenho dito em minhas pregações também, que por mais que a gente saiba que realmente está próximo e vai se aproximando o dia da volta de Cristo, né, nós não podemos nos prender a datas, porque Cristo não quis que nós fizéssemos isso, né? Não nos compete saber os tempos, nem as estações, né, que o Senhor marcou, né?
isso está lá em Atos. Jesus também diz nos evangelhos que ninguém sabe o dia e a hora e nem deve saber, porque realmente o nosso preparo tem que ser diário, constante. Graças a Deus, o ano 2000 passou e eu não perdi a fé, porque a minha fé está ligada a Cristo, na promessa dele, que vai se cumprir no tempo certo, no tempo que Deus sabe ser o tempo dele, né? Então, outra coisa que eu quero aproveitar para dizer aqui, o senhor mencionou aí um pregador que falou sobre o encontro do Papa com Reagan, né? Infelizmente existem também essas pessoas que aproveitam essas notícias sensacionalistas e existem também aqueles que fabricam fake news, né? E eu fui alvo de uma delas aí alguns anos atrás. De vez em quando esse vídeo ele volta, né, por aí nas redes sociais e me traz bastante dor de cabeça. Eu, algum tempo atrás, gravei no meu canal aqui, divulguei no meu canal um vídeo criticando, comentando justamente uma falsa notícia de que o decreto dominical teria sido aprovado ali pelo Papa. Há 2 erros aí, e eu quero comentar o primeiro. O primeiro é que eu estava... Eu lembro disso. Lembra, né? Eu estava simplesmente reportando a falsa notícia, a fake news, para depois criticá-la. Alguém, infelizmente, maldosamente, cortou esse vídeo e espalhou por aí exatamente a parte em que eu falo sobre a falsa notícia, dando a impressão de que eu estava divulgando essa falsa notícia. Então, isso foi muito triste, muito lamentável, né? E, de vez em quando, as pessoas me perguntam se isso ali é verdadeiro ou não, né? E eu aproveito, então, para explicar o que são fake news e como nós temos que lidar com essas coisas, né? E o outro erro é que, simplesmente, a gente sabe pela profecia de Apocalipse 13 e pelos livros de Ellen White, que quem realmente vai promulgar o decreto dominical não é o Papa, e sim serão os Estados Unidos, né? Será a nação norte-americana com o seu poder político, né? É lógico que a guarda do domingo é uma invenção papal, mas no Apocalipse 13 a gente vê que a segunda besta é que vai criar uma imagem da primeira besta e vai dar a ela todo o seu apoio e reconhecer esse dia espúrio, né? Esse falso dia de repouso, como um dia para se repousar, o descanso dominical. Então, não basta você acompanhar os passos do Papa como se aquilo ali fosse tão determinante, né? Claro que tem sua relevância profética, escatológica, mas, na verdade, a segunda besta é que vai protagonizar, né, a assinatura desse decreto. Venha quando vier, né? Perfeito. Pastor? Sim, Michel, até aproveitando que você disse, você teria corrido o risco de entrar na minha tese como um dos alarmistas. Olha só. Pegasse aquela... Mas ainda bem que foi depois, né? E ainda bem que o senhor me conhece também, né? Poderia ter perguntado, olha, o que aconteceu ali? Conversamos pessoalmente até, você esclareceu. Então, por favor, amigo, se você receber esse vídeo por aí, saiba que, na verdade, o vídeo completo está em meu canal, ele tem cerca de 15 minutos. Não é aquele pequeno recorte que, na verdade, repito, é a leitura da falsa notícia que depois eu comentei e mostrei como sendo falsa. Tá bom? Pastor Alceu, as ideias especulativas têm fundamentação bíblica? Poderia nos dar alguns exemplos disso? Sim. Até aproveitando esse momento aí que você estava comentando, eu gostaria aqui até de fazer uma ressalva. Por favor. Eu ouvi uma oportunidade, até um líder em uma das minhas igrejas, em um sermão, em que era o dia dele, de pregar, ele se dirigiu à igreja e disse em determinado momento do sermão de que os pastores não diziam tudo o que estava acontecendo nos porões do Vaticano e que estavam omitindo informações preciosas para a igreja e impedindo que a igreja se preparasse devidamente para os eventos finais. Irmã, mas, Michel, não se trata disso. E nós não temos, como você mencionou, ficar buscando aí o que está acontecendo Norte América ou Vaticano. A nossa preocupação é com a palavra de Deus, com a Bíblia e o nosso preparo e com o nosso relacionamento com Deus, nos prepararmos para o encontro com Ele. Mas fiz essa ressalva porque, às vezes, eu ouço alguns pregadores de hoje, inclusive, mencionando de uma forma até desenhosa com pregadores comprometidos com a verdade, que todos que um dia fomos ordenados para o santo ministério, temos um compromisso e, de forma alguma, estaríamos omitindo algo, dificultando o preparo de uma igreja para os eventos finais. Isso não faz sentido algum. Tem mais um detalhe, né, pastor? Não só não estamos omitindo, como não poderemos omitir, porque
Se você ler atentamente ali, por exemplo, o Grande Conflito de Ellen White, ela diz que antes de o decreto ser realmente assinado, ser promulgado, haverá uma agitação dominical. Ou seja, esse assunto vai ser amplamente debatido, esse assunto vai cair na imprensa, talvez nós sejamos entrevistados pelas emissoras de TV para saber por que há um povo que não está se unindo nesse grande esforço de salvar a terra, de trazer a paz, e etc, etc. Né? Coisas que eu tenho falado também em algumas das minhas palestras. Então, você vai ficar sabendo. Esse assunto vai se tornar, realmente, assim como hoje só se fala em Covid-19, assim como hoje só se fala em lockdown, em quarentena, e rapidamente esses assuntos ganharam planeta, você pode ter certeza que o assunto do descanso dominical também vai ganhar o planeta, vai ser amplamente debatido, e ninguém vai receber a marca da besta, né, o selo de Deus, de maneira assim inadvertida, sem saber onde está entrando. Por isso que essa coisa de código de barras ou de chip, né, não faz sentido, porque o assunto tem que ver com a adoração consciente. E as pessoas saberão do que está acontecendo e da decisão que estarão tomando. Então, realmente, obrigado por lembrar disso, pastor, porque há muito conspiracionismo, assim, inclusive maledicente, né? Como se realmente os pastores estivessem escondendo coisas. Inclusive, eu ouvi recentemente um pregador desses aí dizendo que pastores adventistas estariam indo ao Vaticano para se unir ao Papa num esforço ecumênico, né? Quando o próprio site, né, que promove o ecumenismo no mundo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês, afirma que a Igreja Adventista não participa desses esforços ecumênicos. No máximo, acompanha o que está acontecendo em reuniões para saber realmente o que está acontecendo ali, como observador sem vez e voto, né? Agora, sem voz e voto. Agora, dizer que estariam se unindo nisso realmente é uma grande leviandade, né? E nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Temos que ter responsabilidade. Exato. Assim, você mencionou em sua pergunta se as especulações elas têm alguma fundamentação bíblica, ou as pessoas que especulam questão de eventos finais utilizam supostamente uma base bíblica. Sim, quem especula pretende estar se valendo de um texto bíblico para corroborar a sua argumentação. Só que contrariando um conselho dado pelo apóstolo Pedro, quando ele diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Entendemos, né? Temos estudado largamente essa questão de que a Bíblia é o seu próprio intérprete, e é necessário, você utilizou a expressão, seguir a hermenêutica correta, né? Os princípios de interpretação das Escrituras de forma ortodoxa, séria, e com essa base protestante, de buscar na Bíblia uma compreensão. Mas, dentre os exemplos de suposta base bíblica, a ideia dos 6 milênios, dos 6.000 anos, e complementando com o 7º milênio e o fim de todas as coisas. Então, essa teoria dos 6.000 anos é bem antiga também. Inclusive, os pais da igreja, também a conhecida patrística, né? Eu coloquei ali na tese alguns exemplos, ou dentro onde encontrei, tem o autor conhecido, que é o Fromm, Leroy Fromm, o Dr. Tim faz sempre referência a ele, é um historiador sério da igreja, e ele apresenta ali na Fé Profética, né, dos nossos pais, uma tradução livre, ele apresenta uma lista de pais da igreja que defenderam essa teoria, né? E eu coloquei como exemplo aqui, para a gente firmar esse assunto, Irineu, que viveu ali no 2º século, naturalmente que da era cristã, era um bispo da igreja de Esmirna, e ele acreditava o seguinte, ele sustentava a velha tradição judaica, de que os dias da semana da criação, os 6 dias relatados lá em Gênesis, eles são como um protótipo de 6.000 anos. Aquela ideia alegórica, um dia para 1.000 anos, outra interpretação equivocada do que o apóstolo Pedro disse, né? Um dia, 1.000 anos como um dia, e faz essa ilação, né? Isso já há bastante tempo, quase 2.000 anos atrás. Então, ele argumentando isso aí. Cada dia da criação, 1.000 anos, 6.000 anos, chega o 7º dia da criação, o dia de descanso, chegará o 7º milênio com a segunda vinda de Cristo.
E um deles, Hipólito, chegou a marcar o fim do sexto milênio para o ano 500 da era cristã, quando completariam 6.000 anos, que culminaria com o sétimo milênio, a segunda vinda de Cristo. Assim foram outros, Cipriano, Lactâncio. Lactâncio, ele disse que Jesus retornaria, mas não seria antes da queda de Roma, que ocorreu no ano 476. Então, já estava ali lançando para o ano 500, né? Um pouquinho depois do ano 476. Depois desses pais da igreja, nessa fase, aí Agostinho escreveu A Cidade de Deus, um grande teólogo, né? Mas aí a igreja perdeu essa característica, essa aura de imediatismo, pois, afinal, segundo Agostinho, a terra, agora a igreja estabelecida na terra, era o reino de Deus, né? Mas muitos já têm essa base aí, essa ideia dos 6.000 anos, culminando com o sétimo milênio, já há bastante tempo, e ela retorna mesmo agora, em nossos dias, né? Eu tenho aqui, até extraí aqui um artigo de um colega nosso também, que trabalhou na casa publicadora, e eu acrescentei aqui nos anexos da tese, Márcio Dias Guarda. Ele escreveu na revista em novembro de 1991. Na época, havia uma certa agitação com a proximidade do ano 2000. E aí a história dos 6.000 anos, você até mencionou o ditado popular, que até muitos fazem uma mistura de Nostradamus, e aí entra o ano 2000, como completando os 6.000 anos, né? E aí seria o fim de todas as coisas. E ele, nesse artigo, 1991, que ele deu esse título aqui, o quando se torna um problema. E ele disse assim, colocou aqui, inclusive com um texto aqui do comentário bíblico adventista, na Bíblia não há nenhum período profético de 6.000 anos. Isso se originou na mitologia antiga, persa e etrusca, por exemplo, e em analogia judaica dos dias da criação. Foi cristianizado pelos pais da igreja e persistiu durante muito tempo depois de Ussher, James Ussher, que elaborou aquela cronologia e que chegou ao ano 4.000 a.C. e, posteriormente, ele foi mais preciso, 4.004 a.C., como a data da criação. Bem, há toda uma argumentação que desconstrói essa ideia de tanta precisão cronológica para se chegar ao fim dos 6.000 anos, como agora até alguns grupos, né? Recentemente visitei uma igreja, a pedido do presidente de uma associação, que estamos chegando a uma data, aí um ano, né? 2027, estão chegando a datas precisas, até baseadas em genealogia do Antigo Testamento. O Dr. Tim fez referência que, embora ela seja melhor, não com tanta precisão, mas é melhor do que do Novo Testamento, que há lapsos maiores, né, nessas genealogias, mas que elas não dão base para que se argumente com tanta determinação, com tanta precisão matemática, né, o fim de tudo. Mas esta ideia dos 6.000 anos, essa teoria, né, tem aqui citações de Ellen White, né, refutando, porque ela utilizou isso dos 4.000 anos, aí a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo após 4.000 anos de pecado, depois ela fala em 6.000 anos, e alguns tomam isto como ela sendo uma cronologista, uma especialista, né? O filho dela disse aqui, quanto aos escritos de minha mãe, ela não se apresenta como autoridade de história ou cronologia. Mamãe, disse o filho de Anne White, nunca considerou que os nossos irmãos a reputassem como autoridade no tocante a pormenores de história ou de datas históricas. Então, ela nunca pretendeu ter essa precisão, não foi uma determinação taxativa de exatidão de 6.000 anos, a ponto dela ser usada como uma fundamentação para se crer nessa questão. Então, esse é um dos pontos utilizado por
alarmistas, né, que querem buscar aquilo que Deus não revelou. Pastor, então, só para frisar, né? Quer dizer, essa teoria dos 6.000 anos é bastante antiga, como a gente percebeu, né? E se baseia realmente numa cronologia não precisa. Mas os adventistas que atualmente advogam essa ideia, inclusive alguns que entendem 2027, né? Ou 2031, dependendo do ponto de partida que alguns tomam, dizem que fundamentam essa conclusão com base nos escritos de Ellen White. Mas então Ellen White nunca foi precisa com respeito a isso também, né? Porque, pelo que eu me lembro, ela fala quase cerca de, alguma coisa assim, né? Outras vezes ela fala, quer dizer, percebe-se assim um arredondamento, né, do tempo. É mais ou menos isso mesmo? Sim, sim. E um detalhe que não pode ser omitido quando se fala em Ellen White é de que ela diz que a última data profética é de 22 de outubro de 1844. A última data em profecia nas Escrituras, profecia de tempo é esta. Não há nenhuma outra profecia, de modo que é um terreno especulativo né? De procurar valer-se de algo que ela disse, sem nenhuma pretensão de que buscássemos uma evidência para um tempo específico, porque nunca foi a intenção, o propósito dela. Ela utilizou a informação que tinha, a cronologia de Ussher, que era utilizada, inclusive, vinha em notas marginais das Bíblias, nessa cronologia ela utilizou, assim como Guilherme Miller e outros estudiosos da Bíblia, mas não houve essa preocupação e não houve uma revelação especial de Deus. Ela não pretendeu ter recebido isso em visão para demonstrar que esse é o ponto. Como outros pontos, ela é dogmática e diz, foi-me dito, eu vi, recebi, e assim por diante. Ela não se apresenta como autoridade nesse sentido. Interessante que mesmo usando essa cronologia de Ussher, ela nunca foi taxativa, né? De afirmar que, olha, nessa data isso vai terminar, né? Existe um perigo grande de se fazer isso, né? De desobedecer a Bíblia, que é muito clara em dizer que não devemos saber o tempo, a época, né? O dia, a hora, e dizer que Ellen White estaria falando isso. Então você acaba colocando a profetisa contra os profetas bíblicos, né? E digamos que passe o ano 2027, como fica, né? Como ficam aqueles que acreditaram que aquilo era uma predição de Ellen White? Vai ser realmente um tremendo desserviço, já está sendo, né? Mas se a coisa não se cumprir, como está sendo vaticinado, previsto, né? Aí sim, a fé de muita gente acaba sendo abalada nos testemunhos, né? E até na Bíblia Sagrada. Por isso, realmente, essa ideia de marcar qualquer data que seja, quer seja para a volta de Jesus, quer seja para o fim de todas as coisas, quer seja para o decreto dominical, fechamento da porta da graça, isso tudo não está de acordo com a vontade de Deus e tampouco com as escrituras e com os textos de Ellen White. Não é? Perfeito. Como pastor e jornalista, você fez um bom spoiler aí das últimas perguntas. Mas não foi a intenção, mas o senhor vai aprofundar aqui. Pastor, qual tem sido... Sim. Só um tópico aí, à vontade. Como você mencionou. Você mencionou ali rapidamente, mas a questão de base bíblica, outra é questão de doenças, né, de pestes e tudo mais, que é algo bastante atual. Mas você vê, em 1348, quando houve a peste negra na Europa, e milhares de vidas foram dizimadas, receava-se que aquilo era o fim do mundo, né? Que eles tinham pensado, 1260 terminaria o mundo, que eles não entenderam a profecia 1260 dias como anos, e muitos achavam que estaria terminando o mundo. Como não aconteceu, e veio a peste em 1348, sim, agora é o fim do mundo. E quando, no século XX, nós tivemos a gripe espanhola, em 1918, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, em 57, 58, e a partir de 1980, doenças como AIDS, Ebola, SARS, mal da vaca louca, 2005 e 2006, a gripe aviária, em anos mais recentes, H1N1, e atualmente Covid-19, aí isso tem suscitado temores de que a raça humana encontre-se nos dias finais, contados no planeta. Então, milhões já morreram e, em virtude disso, muitas pessoas elas passam aí a antever isso como o sinal definitivo. Reconhece-se
quando se vê as profecias bíblicas, o próprio Jesus falou, Lucas faz referência no capítulo 21 sobre pestes, né? Jesus no discurso profético, nós reconhecemos, à luz das profecias, que a proliferação dessas endemias, e agora uma pandemia, que elas são sinais, né? Mas nós não podemos daí incorrer num terreno perigoso, como alguns têm feito, que passam a emitir prognósticos, arriscando-se até no estabelecimento de uma data limite para a extinção da humanidade. E volta e meia, em conversas informais, ou até mesmo um discurso ou outro que se ouve, já estão apregoando algo de uma forma alarmista, o que não é saudável, especialmente numa situação em que, quem sabe, familiares, pessoas estão sendo acometidas dessa doença, e aí vem o fim do mundo mesmo, e vai todo mundo morrer. Não é esse o propósito de fazer essa leitura do que ocorre, jogar para cima da Bíblia e colocar como um sinal definitivo. Quis mencionar que, além dos 6.000 anos, agora, atualmente, essa doença mais atual, que tem nos causado até a necessidade de estar conversando desta forma e não em uma igreja, né? E isso é preocupante, sim, mas nós temos que ser prudentes, né? Ter sensatez e equilíbrio cristão para não incorrer no alarmismo, né? Mensagens alarmistas até assustando ou preconizando o fim do mundo. É bom frisar aqui que nós, como pastores, como pregadores, não deixamos de reconhecer realmente que a maior frequência e intensidade desses sinais, o que lá em Lucas, né, é chamado de o sinal essas coisas, né, que é quando virdes acontecer todas essas coisas, saber que está próximo, né. Então, a gente entende e a gente realmente deseja, mais do que entende, deseja, né, que logo chegue o fim de tudo e que Jesus volte e nos tire desse mundo que afunda, né, que está despedaçado pelo pecado. Mas eu acho que essa ressalva é muito importante do evitar o alarmismo, e mais do que isso, e o motivo dessa entrevista é esse, né, não nos prendermos a datas, porque realmente nós não temos essa autorização, e isso não cria um sentimento sadio na igreja, e pior, né, acaba virando motivo de chacota depois, de vitupério, né, como aconteceu, infelizmente, lá com os mileritas, né, e outros na história, que por interpretarem de modo equivocado a Bíblia, acabaram passando por desapontamentos que não seriam necessários, que não deveriam ter acontecido, mas enfim, né, aconteceram. Exatamente. E que nos sirvam de lição, né, aqui no século XXI. A gente sabe que, estudando as profecias, a gente tem uma noção do tempo, da época, né, mas realmente que fique muito claro, nada com marcação de datas ou suposição ou indução para que se pense que haja alguma data limite para isso, né? Isso não atende realmente à vontade de Deus. Pastor Alceu, mais uma pergunta aqui. Qual tem sido o efeito sobre o mundo cristão dessa tendência de algumas pessoas em buscar delimitar um tempo para o fim de todas as coisas? A gente até já meio que pincelou aqui, né, essas consequências, né? Mas, por favor, fale um pouquinho mais sobre esse efeito, né? Se fosse algo de Deus, eu creio que teria um bom efeito, né? Mas parece que não é bem esse o caso. Não é, justamente. Os temas aí, os tópicos estão entrelaçados, então a gente às vezes pode ser um pouquinho repetitivo, mas nesse aspecto agora, mencionar mais detidamente o que acontece em decorrência do alarmismo. Além do preconceito e da desconfiança que são suscitados, os alarmistas e autodenominados ou autoproclamados profetas, alguns até entendem que, de certa forma, Deus mostrou para ele, Deus revelou, ou Deus impressionou de uma forma que ele tem que alertar a todos. Então, quando surge isso, há uma outra consequência que é muito grave decorrente desse comportamento, porque vai incorrer em problemas e implicações com o cumprimento da missão da igreja. O problema maior é quando o excitamento, a empolgação passam na expectativa de uma data que parecia tão próxima, quando passa, aí o que acontece? A confusão, o cinismo, que é um preço pesado a ser pago.
por um pequeno momento, um pequeno período de alegria, de excitamento, de envolvimento, de um aparente reavivamento, né? Às vezes até as pessoas passam a ir mais à igreja e ler mais a Bíblia, porque está tudo indicando, está no fim. Mas o que acontece em resultado? Depois que passa esse período, vem a letargia. A letargia sucede ao desapontamento. Isso pode desencadear, tem acontecido em outras situações, uma atitude de apatia e até mesmo de total indiferença para quem, com assuntos espirituais no futuro. Então, é euforia, seguida do desapontamento e, em seguida, letargia. Euforia, desapontamento, letargia. O desânimo e a frieza. Os que se deixam levar pela marcação de tempo trazem prejuízo para si mesmos e até para seus familiares. Alguns passam a vender até sua casa, vender propriedades, abandonando seus empregos. Alguns chegam até a desistir de estudar. Não adianta estudar mais, está acabando, o mundo está acabando. Além disso, há o prejuízo espiritual quando aquilo que foi previsto não acontece. E alguns ficam tão decepcionados, você fez referência, em 1844, alguns que estavam ali mais no temor, abandonaram o movimento, nunca mais se interessaram. E muitos aí passam a nem acreditar mais na Bíblia. Existe o prejuízo agora para o testemunho cristão, porque as pessoas agora vão olhar com certo desdém e reserva e até descrença na palavra de Deus, que passa a ser questionada pelos incrédulos devido ao não cumprimento das previsões que tinham sido feitas. Essa atitude alarmista e especulativa é extremamente prejudicial ao cristianismo. Então, aqui sintetizando, concluindo aqui como resposta, né? Essa atitude resultou no conceito de que a esperança cristã é apenas um lenitivo fantasioso para as frustrações da realidade da vida. As pessoas têm que se apegar a uma esperança, então se apegam a uma esperança, Jesus volta, o fim do presente sofrimento termina, aí dá margem para Karl Marx, é aquela ideia de que a religião é o ópio do povo, como uma espécie de uma droga injetada, ou inalada, ou sei, qualquer forma, uma droga que a pessoa utiliza para ter aquele momento de alegria, de bem-estar, mas depois vem o efeito negativo dessa droga, que passa, além de trazer o opróbrio sobre a causa, né? Quando comecei a frequentar a igreja, minha família, assim como a tua, nossas origens de tradicional igreja aqui no Brasil, não igreja evangélica, minha família disse ao seu, você vai se unir a uma igreja de pessoas que marcam o fim do mundo, que falam só de Apocalipse. Então, de maneira que isso me preocupa, que nós, como uma igreja que pretende ser, e é uma igreja embasada, fundamentada nas Escrituras, seja vista de uma forma, uma igreja movida aí por um ímpeto sensacionalista, alarmista, falando em fim do mundo, e isso traz em mentes mais observadoras, depois uma pessoa culta, estudada, uma pessoa que sensata vai olhar, não, uma igreja assim, que ficam movidos a esse tipo de adrenalina espiritual, não, isso não me serve. Eu quero me sentir bem, quero ter paz de espírito, quero viver um cristianismo saudável e isso não é bem. A tua igreja está aí achando agora, falando em fim do mundo. Então, essa questão é bastante preocupante e implica até um comprometimento e uma dificuldade para o cumprimento da missão de pregar o evangelho como ele deve ser pregado. Verdade. Parafraseando uma ideia aí uma frase do C.S. Lewis, aqueles que mais pensam no céu são os que mais atuam na terra, são os que mais trabalham, né? E quando eu medito ali na Mateus 25, né, depois que Jesus ele profere lá o sermão profético de Mateus 24, ele traz ali algumas parábolas que focalizam na vida ativa, né? Na vida espiritual, no caso da parábola das 10 virgens, né? Preparo na presença do azeite, do Espírito Santo na vida, de ter a lâmpada, né? Da espera, do aguardo, não desanimar, apesar do cansaço, às vezes, né? Somos seres humanos, mas não desistir de esperar.
Depois vem a parábola dos talentos, né, que eu acho muito interessante. É uma parábola que, para mim, ensina o seguinte: que Deus te deu, invista. Invista no preparo espiritual, acadêmico, intelectual, esteja ativo até que o Senhor venha perguntar o que você fez com os talentos que eu lhe dei, né? Não fique apenas levando a sua vida em função de um período, de uma data, de alguma coisa assim, né? Aliás, a própria urgência da vida deve nos ensinar que não é 2027, não é 2031, é agora. E se eu morrer amanhã? E se eu contrair o vírus e tiver uma reação ruim no meu organismo, né? Então, e a própria vida humana é curta, é rápida, é fugaz. Então, o preparo é constante. E enquanto vivemos, temos que nos desenvolver, temos que ajudar nossa família a crescer em todas as suas potencialidades, né? Cuidar de nossos filhos, enfim, ter uma vida tranquila, em paz com Deus, em comunhão constante com Deus. Isso é o preparo para a volta de Jesus, né? Não essas agitações momentâneas que geram como o senhor disse aí, né, uma empolgação, uma excitação momentânea e que depois passa e deixa um rastro de destruição pelo caminho, né? Então, por favor, entenda aqui esse nosso conselho, né? E procure orientar a sua vida pela comunhão com Deus. E com certeza Deus vai mostrar tudo o que temos que fazer no tempo certo, da maneira certa, né? Porque o interesse maior de voltar é de Deus. E o interesse maior de que estejamos preparados é de Deus, porque é o nosso Pai, aquele que nos ama, né? Pastor Alceu, posso lhe fazer a última pergunta? Tem mais algum comentário a respeito disso? Não, justamente foi muito boas as observações, né? Vamos lá, então. A última pergunta é a seguinte. Diante desse tema relacionado aos eventos finais, qual o comportamento ou procedimento, a atitude ideal que devemos adotar como cristãos adventistas do sétimo dia? É claro que, embora as datas passem, né, até a respeito de tempo e marcação, o Dr. Tim, no tempo em que compartilhava comigo orientações preciosas enquanto trabalhei na tese, uma das frases dele, muito curiosas, foi a seguinte: uma hora dessas alguém acerta a data, porque um dia Jesus volta, em um ano ele volta, né? Com tantos chutes, um desses vai acertar na trave, né? Ou no gol. Então, a questão de demarcar, não é esse o propósito. Em algum momento, conforme o calendário divino, vai ocorrer. Mas qual a atitude, né, coerente de um cristão diante dessa situação? Embora as datas marcadas elas passem, elas falham, por isso a razão de nós evitarmos utilizar marcação de tempo, porque elas passam e essas falhas trazem, como você disse, um rastro, uma cicatriz de vexame, de vergonha. Uma palavra que o meu orientador gostava: Alceu, se prepare bem para a defesa, senão vai ser um fiasco. Ele gosta dessa palavra, fiasco. Então, é um fiasco, né? Quando passa a data predita. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: o evento, segundo a vinda de Cristo, é verdadeiro. Ele vai ocorrer. E a Bíblia, ela apresenta não um mapa detalhado, mas ela dá dos eventos finais, mas dá uma visão panorâmica. E é seguro nós permanecermos nesses parâmetros, né? Debaixo desses parâmetros, tendo esses sinais. O pastor Ayrton Keller, na pregação dele recentemente, um sábado de manhã, ele se deteve aí, quando Jesus, em Mateus 24:14, ele disse, mas ali está no singular, ali está o sinal. O sinal é a pregação do evangelho. E quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, este é um sinal muito importante, a pregação do evangelho. A atitude saudável de um cristão diante deste senso da iminência. Jesus, em breve, voltará. A atitude do cristão é ter uma vida pautada por princípios elevados de conduta, de respeito a valores tão contrários a esse mundo pós-moderno, né? Tantas coisas absurdas que nós vemos apregoadas pela mídia, até praticamente tentando ensinar valores contrários às Escrituras. Um cristão que está aguardando o segundo advento de Cristo, ele estabelece o seu lar quando
se casa, forma família, ou é um filho, então ele vai procurar ter uma conduta coerente. Um jovem, como o pastor Venet tem escrito nessa inspiração, a meditação voltada para os jovens, a conduta de um jovem vai revelar que ele está esperando Jesus voltar. Então, de uma forma saudável, o crente, o cristão, que aguarda o advento, ele vai aproveitar todas as oportunidades que lhe surgirem para pregar o evangelho, para testemunhar, e até mesmo criará oportunidades, procurará suscitar oportunidades, o que pode fazer por este vizinho que está aqui, a gente cumprimenta, nos vê indo à igreja, o que fazer, o que posso fazer por ele, né? Nesse tempo agora de reclusão, dá para mandar mensagens, ou mesmo colocar ali um livro, entregar pessoalmente, mas o testemunho ali, você tem que ver que é uma vida que está sendo transformada por Cristo. E este senso de iminência é indispensável. A esperança do advento tem que estar diante de nós dia após dia. Como você mencionou, e aí me ocorreu a expressão, nós temos a escatologia da vida pessoal. Qual o nosso tempo de vida? Quanto tempo vamos durar ainda? Qual a extensão da nossa vida? Quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Moisés diz que a vida passa rapidamente, nós vamos, é como a relva, né? Está verdinha, depois seca, como a flor, desaparece. Nossa vida tem um tempo, uma duração, e até Jesus voltar, nós sabemos que cada dia que passa é uma contagem regressiva da nossa vida, mas na esperança cristã é um dia mais próximo para a segunda vinda de Cristo. Então, este senso de iminência, alguns podem pensar, não, a igreja precisa ser alertada, precisamos dar mensagem poderosa de que está acontecendo isto e aquilo. O senso de iminência é diário, é contínuo. Hoje o pastor Adolfo Soares pregou a mensagem que pudemos acompanhar no Novo Tempo, pela manhã, e ele utilizou... É bom dizer que, pastor, que esses sermões que o senhor mencionou, tanto do pastor Ayrton Keller quanto do pastor Adolfo, estão disponíveis lá no site, né, Adventistas Brasil, no canal no YouTube, Adventistas Brasil. Você pode ali acompanhar bons sermões, né, que foram apresentados por líderes da igreja na América do Sul. Só para pontuar aí. Ótimo. Foi bom que muitos podem não ter podido acompanhar, ou podem até rever, assistir novamente. No final do sermão, ele usou o texto de Romanos 13, versos 11 e 12, quando ele diz que a noite é passada, o dia vai chegando, e ele disse, estai vós despertos, né? Despertai, é hora de despertar. Então, é hora de despertar. Por causa do Covid, por causa de decreto, por causa de teorias que estão aí pelo ar? Não! É por causa de Jesus. Até foi bom lembrar, meu querido orientador, está aqui também um texto que ele fez referência a um artigo que ele escreveu, O Centro da Nossa Esperança, na revista Adventista, tem aqui incluído no anexo, o centro da nossa esperança não são os sinais, é a pessoa de Jesus. Tomei até a liberdade de já pregar esse tema, não utilizei na íntegra, ele não vai se importar, porque é uma mensagem bem consistente. Então, o centro da nossa esperança é Jesus. Então, não são datas. Tem irmãos fervorosos que às vezes me ligam e perguntam, então, pastor, o seu, e agora é o fim, e o que o senhor acha disso? E fazem referência a alguns pregadores, que aí um deles eu não tinha ouvido falar muito, fui assistir, tem um toque alarmista na mensagem, mas não vou me deter aqui, porque você vai ter a abordagem a respeito desse assunto com outra pessoa que tem até mais subsídio para tratar desse tema. Mas fui assistir o pregador, tem um toquezinho ali que não é saudável para nós que cremos na volta de Jesus. Nós cremos o seguinte, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A expressão ali é plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, primeira vinda de Cristo. Haverá uma plenitude dos tempos para a segunda vinda? Claro. Mas quem é que sabe? Por isso que eu brinquei, você fez spoiler. Não tem como não fazer.
Porque Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. E lá em Atos 1, verso 7, quando ele estava se despedindo dos discípulos, disse, não é a missão de vocês saber os tempos, buscar a respeito disso. Eu coloquei aqui esse texto de Deuteronômio 29, né? Convém lembrar que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas, sim, a nós e nossos filhos. Deuteronômio 29. Encoberto pertence a Deus. Jesus disse, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. E Jesus, na sua vinda à Terra, abriu mão de dar essa informação, como ser divino, poderia tê-lo feito, mas nem o Filho. Não era a missão dele revelar, somente o Pai, um conhecimento reservado. Portanto, não nos cabe viver à mercê ou em busca, cavilando, especulando, buscando recortes. Antigamente, recortes de jornal. Eu estou bem nos anos 70, não, 80. Antigamente, eram muitos recortes de jornal. Hoje são vídeos e YouTube, e mensagens alarmistas para todo lado. De América do Norte, de Europa e de Brasil, todo lado. Não é isso que nós precisamos. Precisamos estar continuamente com a nossa mente voltada para Cristo, minha comunhão com Ele, e o cumprimento da missão. Você fez referência, e o Dr. Tim também mencionou isso ali, mensagem, ir para o campo, né? A hora de ir para o campo. Aí uma irmã até me ligou, pessoa cristã, pastor, vou vender minha casa, vou para o campo. A irmã sabe plantar, tem hábito, tem experiência. Não, está na hora. Irmã, pensa bem. Nós vivemos ainda numa cidade pequena, razoavelmente, temos uma missão a cumprir. Não é imperioso sairmos agora e irmos para o campo. Há um contexto em que a Sarah White escreveu a vida no campo, educar filhos. Esse seria o ideal divino, né? Porém, não é agora a pessoa se precipitar, largar tudo, né? E abandonar, até mesmo depois vai viver como? De forma precária, não, pela fé. Bem, a fé também tem o seu cunho racional, né? Então, busquemos com sabedoria, né? Vivermos este momento solene da história do mundo. E isso já há algum tempo. Porque a nossa maneira de ver o tempo, de analisar o relógio, o cronograma, é de uma forma, a de Deus é outra. A de Deus é outra. É diferente. Aí que Pedro disse, 1000 anos para o Senhor, ele não está detido, não está preso ao tempo. Mas nós achamos que o tempo está passando, já é hora. Quem vai dizer que já é hora é Deus, pelo decreto, quando Jesus disser, é hora. Basta. Perfeito. Está feito. Pastor Alceu, muito obrigado por compartilhar aí parte do seu conhecimento, das suas pesquisas e principalmente da sua experiência ministerial. Isso é muito importante. Eu gosto muito de ouvir pastores mais experientes, pastores que têm uma larga experiência na causa de Deus e principalmente quando são pessoas dedicadas a Deus de todo o coração. E por isso eu convidei para participar aqui deste vídeo, cujo objetivo, acho que é bom reforçar, não é combater essa ou aquela pessoa, afrontar ninguém, é tão somente tratar de ideias e ajudar a igreja, ajudar os irmãos, as pessoas que tomarem conhecimento desse conteúdo, a tomarem decisões mais assim sensatas, ponderadas, baseadas em oração e estudo da Bíblia. O pastor Alceu falou aí da época dos compartilhamentos, né, no nosso tempo de... Eu também peguei essa fase aí dos recortes de jornal, né? Mas hoje a coisa está mais complicada, porque se por um lado é muito bom ter acesso facilitado à informação, por outro, nem sempre essas informações são filtradas, são seguras, são confiáveis. Muitas vezes se trata de águas poluídas, não águas puras, né? Então, que nós possamos aprender nesse mar de informações a saber realmente obter aquilo que vale a pena, aquilo que edifica, aquilo que vai nos fazer crescer espiritualmente, intelectualmente, né? Desenvolver esse senso de desconfiança, muitas vezes, de certas mensagens que parecem ser baseadas na Bíblia, mas, como o pastor Alceu nos mostrou aqui, nem sempre o são. Apenas usam a Bíblia como ali um trampolim, mas depois vão longe, né, da mensagem da Bíblia. Então,
tome cuidado com esses vídeos, com essas mensagens que chegam até você. Procure investigar, procure verificar se essas coisas procedem, né? E, sobretudo, buscar fontes seguras, repito, águas limpas, águas cristalinas, a fim de saciar a sua sede da verdade. Pastor Alceu, o senhor poderia fazer uma oração para nós encerrarmos, então, esse vídeo? Pois não? Então, vamos orar a Deus. Bendito Deus, eterno Criador, amorável Pai Celestial, nós te damos graças porque o Senhor tem colocado em nosso coração a esperança de um dia retornarmos aos teus braços de amor, podermos estar eternamente em tua presença, desfrutarmos de um companheirismo eterno, contínuo contigo. Agradecemos pela revelação da tua palavra, que nos dá segurança, estabilidade, firmeza, sabedoria para a tomada de decisões no dia a dia. O Senhor nos tem orientado também no que diz respeito ao nosso preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Por isso te rogamos que o Senhor não nos permita deixar-nos envolver por sensacionalismo, por alarmismo, mas que a mensagem do nosso coração esteja fundamentada e firmada em um assim diz o Senhor, em tua palavra eterna. Rogamos as tuas bênçãos, que o Senhor continue com o trabalho da pregação do Evangelho e que Cristo volte logo para estabelecer o seu reino. Nós te rogamos em seu nome. Amém. 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 Pastor Alceu, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família e a você também que nos acompanhou Amém. aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que nós possamos cada dia mais nos preparar para a breve volta de Jesus, seja quando for. O importante realmente é estar com os olhos fixos em nosso Mestre Jesus Cristo. Um grande abraço para você e muitas bênçãos para você, para a sua vida e para a sua família.